Hora de tirar dúvida para você que é trabalhador. Vamos falar sobre os seus direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Então, você já sabe, é Paulo Souto que está aqui comigo. Hora do nosso quadro Eu Quero Saber. Bom dia, Paulo. Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Mais uma semana? Graças a Deus. Então vamos embora? Vamos aí. Com as perguntas do pessoal de casa. Recebemos várias, como sempre, você já sabe, selecionamos algumas aqui para você. Primeira pergunta de hoje é da Vanderlânia Cavalcante. Ela quer saber quem é o responsável pelo pagamento da licença maternidade. A pergunta até que muitas pessoas desconhecem. É. Primeiro, toda mulher trabalhadora com carteira assinada, quem paga é a empresa. A empresa paga o salário maternidade e ela deduz das contribuições da folha de pessoal dela, Certo. o que ela pagou. Ela pode deduzir. No caso da empregada doméstica, quem paga é o INSS. No caso da empregada do MEI, porque o MEI ele pode ter um empregado. Se for mulher, o MEI, microempreendedor individual. Quem Certo. paga também é o INSS. Certo? Os profissionais autônomos, quem paga é o INSS. O segurado especial, que são aqueles agricultores, também quem paga é o INSS. Só os trabalhadores com carteira assinada é exatamente a empresa que paga e deduz na sua folha. Mas não é difícil, né, de Não, gente não. compreender. O André Fugêncio, quem já pagou 12 contribuições para o INSS? Olha, perguntou de João Santos, então tá. Tenho uma aposentadoria especial do INSS. Continuei trabalhando na mesma empresa, mas numa outra função. Corro o risco de perder a minha aposentadoria? Essa aposentadoria especial são aquelas onde o trabalhador exerce atividades periculosas e insalubres. Então, ele tem um tempo de serviço reduzido, certo? Então, ela fica exatamente... Ele pode continuar trabalhando, desde que não seja na mesma função. Se continuar na mesma função e o INSS for lá na fiscalização e descobrir, a aposentadoria dele é suspensa. Mas ele mesmo afirmou que mudou de função. Aí não tem então, problema. não corre risco algum, não precisa deixar o emprego. Continue trabalhando, mas não pode mais trabalhar na mesma função. Agora sim, a pergunta do André Fugêncio, ele mandou pra gente. Quem já pagou 12 contribuições para o INSS, se vier a sofrer um acidente, terá direito ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez? Terá, Patrícia, por quê? Porque ele cumpriu a carência de 12 meses. Então, ele vai ter direito exatamente ao salário, o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez. Muito Cumpriu bem. a carência de 12 meses, não tem problema Isso algum. daí o povo está preocupado se teve mudança, né, Paulo? Está todo mundo ansioso com No relação a essas auxílio-doença coisas. e na carência, Ainda não. bem, felizmente, com relação ao Nem na auxílio-doença, aposentadoria não. por invalidez. Porque todas as mudanças foram piores para o trabalhador. Então, se teve mudança, a gente já imagina que é má No notícia. caso da aposentadoria, no caso da aposentadoria do auxílio-doença, a mudança piorou foi para a empresa. Olha só. A Alexandra Novak. A minha babá mora no emprego e nos finais de semana vai para o interior visitar a família. É muito comum essa situação, inclusive. Ela quer saber, sou obrigada a fornecer as passagens? Não, ela tem que fornecer a passagem exatamente para ela se deslocar diariamente. Casa, trabalho, trabalho e residência. Como ela dorme no emprego, o que é que o empregador tem que fazer? Exatamente pegar uma declaração, ela renunciando ao benefício do Vale Transporte. Por quê? Porque ela está dormindo no emprego. Finais de semana, não, ela não tem direito. Se ela morasse numa cidade do interior, aí tinha que pagar a passagem Sim, se ela morasse, sim, intermunicipal. deslocamento. Um exemplo, pessoas que moram no Conde, Exato. trabalham em João Pessoa. Pessoas que moram em Cabedelo, trabalham em João Pessoa. Aí sim, você Tem que pagar a passagem. Exatamente, não tem problema. Agora, não paga o final de semana, não. Pergunta agora do José Francisco, também é morador aqui da capital. Ele perguntou pra gente o seguinte: no caso do auxílio-doença para quem trabalha por conta própria e paga o INSS, quais serão as mudanças com as novas medidas do governo? Nenhuma, para o autônomo nenhuma. Só teve exatamente para o trabalhador de carteira assinada, entendeu? E para o doméstico não mudou. Quem paga o INSS no doméstico a partir do primeiro dia da enfermidade e para o autônomo já também a partir do primeiro dia. No caso do trabalhador, como falei anteriormente, no 31º dia é que o INSS vai pagar. Os 30 primeiros dias é a empresa que paga. Já que você está falando sobre isso, sobre autônomos, eu vou interromper um pouquinho as perguntas que você de casa mandou para a gente. Tem outras aqui, já já a gente vai responder, Paulo. Mas hoje a gente separou um assunto que sempre é tema das dúvidas do pessoal de casa, que é exatamente a aposentadoria para quem é autônomo. Porque nesse caso, a pessoa que tem que ter iniciativa de contribuir. E muitos não fazem. Às vezes por desconhecimento, outros porque não dão o devido valor, devido importância a isso. E aí depois, quando chega lá, a alta idade da vida, aí não tem a aposentadoria que queria. A gente montou uma reportagem para explicar direitinho como que é essa realidade. Veja aí. Foram 30 anos trabalhando como doméstica sem nunca assinar a carteira profissional. Eu nem lembrava disso, né? Eu achava que era muito caro, não tinha condições de pagar. Somente depois de ficar desempregada, aos 52 anos, é que Dona Maria das Neves começou a contribuir com o INSS. Guarda todos os boletos e todo mês paga quase R$80 como contribuinte individual. Pague, porque se não pagar quando chegar como eu, ó. Aí vou fazer 57 anos, só faz 5 anos. Olha quanto eu tenho ainda. 10 anos para pagar, né? Será que eu vou conseguir chegar lá?
Para se virar, hoje trabalha como costureira e cuidadora de idosos. Foi o jeito que arranjou para tentar manter o que ganhava. Quem faz como Dona Maria das Neves e começa a contribuir mais tarde, vai ter que enfrentar ainda prazos para ter direito a alguns benefícios. Para conseguir o auxílio-doença, por exemplo, é preciso estar contribuindo há pelo menos um ano. E para se aposentar, só depois de 15 anos de contribuição. Dona Lígia vive uma situação parecida. Só trabalhou com carteira assinada durante 5 anos. E somente agora, aos 50 anos de idade, começa a fazer planos para ficar em dia com a Previdência Social. Vou fazer isso, eu tenho que fazer, sou obrigada a fazer isso. Tem até o Bolsa Família que dá para pagar, né? Porque paga menos. José ainda está jovem, tem 30 anos de idade, mas apesar da atividade informal, sabe que para garantir um mínimo de segurança para o futuro, precisa estar contribuindo. A gente sempre tem que estar contribuindo com alguma coisa, né? Aí eu estou pretendendo esse ano começar já a colocar tudo em dia. Estou pretendendo esse ano ainda, com 30 anos ele vai começar, né, Paulo? É muito comum essa situação aí? Demais. Das pessoas que não contribuem? Até tem uma observação aí, vou primeiro falar da costureira. Certo. Ela está contribuindo na alíquota, ela pode contribuir na alíquota de 11% a 20%, de 11% ou 20%. Certo. Certo? Mas se ela está contribuindo na 11% porque ela paga 80 e poucos reais, o valor é R$ 86,68. Então, o valor da aposentadoria, qualquer benefício dela é limitado ao salário mínimo. É o mínimo que ela recebe. Tá. E também só vai poder se aposentar por idade, não pode por tempo de contribuição. O que determina, então, se a pessoa vai pagar R$50 ou R$80? Ela escolhe? Ela chega lá e diz, eu quero pagar a alíquota tanto? Todo trabalhador que exerce a atividade remunerada é obrigado a recolher o INSS. Certo. Teve um caso de uma senhora ali que falou, não, eu tenho Bolsa Família, vai ser mais barato. Não, ela é vendedora ambulante, ela não pode contribuir na alíquota de 5%. Tá. Essa só a pessoa que trabalha exclusivamente na sua residência, cuidando de sua casa, é que nós chamamos de segurado de baixa renda. O que exerce atividade remunerada só tem duas alíquotas, a de 11% e 20%. E aí, como é que faz essa escolha? Se é de 11 Ele ou se é de escolhe. 20? Ele mesmo escolhe? Ele mesmo escolhe. É uma opção Agora, que ele tem. se ele escolher a de 11%, ele está renunciando à aposentadoria por tempo de contribuição. Ah, essa é a diferença. Se um dia voltar a contribuir sobre a alíquota de 20%, ele tem que pagar a diferença anterior. Pois é, essa é uma pergunta comum também. As pessoas dizem assim, contribuí durante tanto tempo, parei e agora estou voltando. Posso mudar a alíquota? Como é que fica a minha aposentadoria? Pode. Agora a alíquota fica no salário mínimo. Vamos dizer que uma pessoa trabalhou 10 anos, recebia R$2.000 salário. Aí deixou de contribuir, voltou a contribuir para o INSS na alíquota de 11%. Ela só vai poder se aposentar no valor do salário mínimo. Não tem? Tem que estar consciente disso. Entrou na alíquota de 11%, é mais barato? Agora o seu benefício também vai ser o salário Uma mínimo. vez paga com 11%, não tem como mudar. Só se pagar a diferença. Olha, Tem como mudar. a diferença Você paga do tempo todo de do contribuição. todo o período. Se você Vixe. quiser aposentar por tempo de contribuição, tem que pagar toda a diferença do tempo. Muitas dúvidas ainda sobre isso, né, Tem Paulo? As muito, pessoas mas se muita gente, embananam inclusive muito. o empregador doméstico, comete o erro de contribuir o INSS ao empregado doméstico na alíquota de 11%. E muita gente, como as diaristas contribuem na alíquota de 5%. Não pode, está errado. Se o INSS descobre que ela exerce atividade remunerada, se ela for requerer um benefício do INSS, o INSS vai negar. O de 5% é somente para quem não tem atividade. Para quem exerce o seu trabalho exclusivamente em casa, cuidando de sua casa. Não tem atividade remunerada, ela não pode ter renda. E a renda da família pode ser de até 2 salários mínimos. Da família, agora ela não pode ter. Se você está em casa ainda meio embananado com esses números, não se preocupe não, viu? Toda terça-feira a gente fala sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários aqui no Bom Dia Paraíba. Você pode sempre mandar a sua pergunta para a gente. Nosso e-mail é euquerosaber, @cabobranco. Estou com um pigarro terrível. @cabobranco.tv.br ou euquerosaber, @paraíba.tv.br. Bora continuar aqui? Vamos lá. Vamos lá. Recebemos a pergunta da Anita Neves. Eu acho que nesse caso aqui vai ter uma mudança. Ela diz assim: eu me casei há 18 meses. Se eu ficar viúva antes de completar 2 anos de casado, eu terei direito à pensão por morte? Só se o seu cônjuge falecer num acidente de trabalho, doença profissional, doença do trabalho. Hoje a carência é de 24 meses. Você casou hoje, só vai ter direito à pensão por morte depois de 2 anos, caso haja falecimento do cônjuge. Foi uma mudança, foi, exatamente. Tanto mudou para os dependentes do segurado do INSS e para os dependentes dos servidores públicos federais. Muito bem. Pergunta agora do Pedro Viana. Essa pergunta veio de Solânia. O valor da pensão por morte deixou de ser integral agora com essa mudança também? Também. Pensão para os dependentes segurados do INSS é 50% do valor da aposentadoria ou do salário de contribuição do trabalhador, mais 10% por cada dependente. No caso do servidor público federal, também mudou. Os regidos pela 8.112, que nós chamamos de RJU. É o teto do INSS, que é R$ 4.663,75.
mais 70% do que exceder esse valor. Um exemplo, se ele ganha R$10.000 de salário, vai ser 4.673 mais 7.000. Mais exatamente o excedente, 70%. Os 10.000 ele não vai mais receber. Bora para a próxima pergunta, que agora veio de Campina Grande, do Lucivaldo Silva. Quando entram em vigor as novas regras para a concessão do seguro-desemprego? A partir de 15 de março só. Aliás, 1º de março de 2015. 1º de março de 2015. Algumas mudanças já entraram em vigor, mas no seguro-desemprego não. Só 1º de março de 2015. Pergunta agora da Maria Auxiliadora Souto, sua prima, viu, Paulo? Quando o empregado doméstico se afasta para tratamento por um período de 90 dias, quais as obrigações do empregador? A única obrigação que o empregador tem, Maria, é exatamente dizer para o seu empregado: vá ao INSS requerer seu auxílio-doença a partir do primeiro dia da enfermidade. E não precisa recolher o INSS quando o empregado está recebendo benefício previdenciário, no caso, auxílio-doença. Se for salário maternidade, não, ele paga a alíquota de 12%, que é a dele. Paulo, as perguntas vão ficando aqui na fila para a gente. Terça-feira da semana que vem, como sempre, a gente se encontra aqui no Bom Dia Paraíba para falar sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Você mande a sua pergunta para a gente. Obrigada, tá, Paulo? Até terça-feira, então, da semana que vem. Terça-feira, Patrícia, uma boa semana para você. Para você também. Até lá.